José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva eram um casal de castanheiros que vivia em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. Eles eram também ativistas ambientais, defensores da floresta amazônica que lutavam contra o desmatamento ilegal e a exploração desenfreada da região. No dia 24 de maio de 2011, ambos foram emboscados e assassinados, gerando comoção nacional e internacional. Sobretudo naqueles que, como Zé Cláudio e Maria, trabalham diariamente para proteger a Amazônia. É o caso do entrevistado de hoje, que dedicou parte do seu trabalho e vida para contar a história do casal. Felipe Milanês é professor da Universidade Federal da Bahia, atuante no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, onde pesquisa e milita em ecologia política. Também é jornalista, documentarista e colunista, inclusive tem alguns textos publicados na Amazônia Latitude. Seu mais novo lançamento é o livro Lutar com a Floresta. Ele esteve com a gente no 5º CEALAT, no final de abril, em Belém do Pará, onde participou da mesa Urgências Climáticas, Agentes Presentes no Debate Pré-COP30 e Perspectivas em Conflito. Hoje, vamos falar sobre tudo isso com ele. Como a Amazônia se prepara para receber a COP30 no âmbito da ecologia política? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu adoro a revista, sigo, acompanho. É uma alegria estar aqui em Belém, nesse evento CEALAT, que é um evento muito plural e diverso, internacional, latino-americano, caribenho, e promovendo encontros e debates e ressaltando o caráter político das lutas sociais e ambientais na Amazônia. Eu estou tendo a experiência de ver a efervescência aqui em Belém, na Amazônia, sobre os grandes debates que estão em questão no Brasil hoje, e um deles é o da COP. Não é só a COP é um dos horizontes. Eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, porque a COP é um momento muito importante de articulação e pressão nos governos e agências internacionais, mas as militâncias, os movimentos sociais, eles têm uma luta que tem uma temporalidade muito mais longa, antes da COP, que vai seguir existindo pós-COP, e conhecendo a atuação desses movimentos e podendo ver a dinâmica atual, super rica, diversa, ocupando novos espaços, que essa COP em Belém pode ser, eu torço para que seja uma COP muito diferente das COPs que já existiram e que venha mudar as COPs daqui para frente. Não pela perspectiva dos governos e dos tratados que vão ser assinados ou da COP burocrática, mas daquela COP das lutas, porque Pará tem uma história de lutas. Pará é o lugar da capanagem, Pará é um lugar de muitos agentes sociais. E essa COP vai passar pelo Pará, ela não vai sair igual, ela vai chegar. Eu acredito nos movimentos. Ainda falando sobre esses movimentos, existem críticas sobre a real motivação política da COP em Belém. Como a gente pode ter certeza de que a COP seja contracolonial e que também aconteça fora dos espaços burocráticos do governo? Eu imagino que tenha tido uma grande articulação de diferentes forças para fazer aqui em Belém, e a principal fosse um imaginário exótico, idealizado, e mobilizado pelo capitalismo verde, pelo colonialismo verde, para vender uma Amazônia para negócios do clima e não para lutar contra o sistema que produziu a emergência climática. Acontece que isso não vai colar em Belém, isso nunca colou no Pará. Então, essa idealização de uma COP que seria forjada para negociar a Amazônia, negociar o clima,
eu torço para que ela tenha um outro encaminhamento aqui. Porque se há uma grande articulação dos cowboys do carbono, dos grandes responsáveis pela tragédia, pelo colapso, pelos capitalistas, pelos financiarizadores, aqui também vai se encontrar com as resistências, com os movimentos por justiça ambiental. A Amazônia é um epicentro das lutas ecológicas no mundo. Ela é fronteira no melhor sentido das fronteiras, a fronteira onde as diferenças se opõem e se articulam. Então a Amazônia é uma fronteira hoje, e nesse sentido ela é um centro das resistências ao capitalismo e ao colonialismo verde. E eu acredito que essas forças vão utilizar o evento da COP para promover novas articulações, encontros, confluências de lutas, inspirado no negubismo, né? E sair daí outras propostas, outras práticas políticas. Então, a COP foi definida de cima para baixo, mas eu acho que os de baixos podem reverter essa situação na COP. Eu acredito nisso, eu estou vendo que há muitos interesses e movimentos acontecendo e que se tem uma grande ocupação cabana em Belém na época da COP. Agora, saindo um pouquinho da COP e falando especificamente sobre as lutas ecológicas que você falou. No seu documentário Toxic Amazon, você fala um pouco sobre José Cláudio e Maria, e também no seu novo livro Luta com a Floresta, você também fala sobre eles. Pode falar um pouquinho deles e de como foi esse processo de construir essas obras? O livro que vai sair agora pela editora Elefante, Lutar com a Floresta, uma ecologia política do martírio na Amazônia, e o Toxic Amazônia, são trabalhos, para mim, pessoalmente, muito importantes, porque eles me enriqueceram, me transformaram, mas eles não são trabalhos individuais, são projetos coletivos. Esse livro é um livro fundamentalmente coletivo, porque desde o início ele já é um livro com o Zé Cláudio Maria, com a memória de Zé Cláudio Maria que eu consegui documentar, mas junto com a família de Zé Cláudio, o Instituto de Zé Cláudio Maria, com a Claudelice, que lidera esse instituto, que é a irmã de Zé Cláudio, com a Laísa, que é a irmã de Maria, que para mim é uma grande inspiração de vida, com José Batista Afonso e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Eu não teria feito nada nesses anos se não fosse por eles e com eles. E com também toda a articulação da comunidade da Unifesp, sobretudo o professor Evandro Medeiros, que é quem a Maria dedica o TCC dela. Esse livro é uma expressão coletiva de pensamento que Zé Cláudio e Maria lutaram com essas ideias, construíram essas ideias com praxis. Ou seja, era a luta que fazia eles terem imaginar essas ideias, ressignificarem pessoas que inspiraram eles, como Paulo Freire, Carlos Walter Porto Gonçalves. E eu faço uma reflexão das ideias, das lutas dos defensores ambientais. Eu tento mostrar como eu aprendi com eles e como, através do meu aprendizado pessoal, outras pessoas possam ler Zé Cláudio Maria, seja através da minha mediação ou seja através das suas próprias palavras, pois o livro traz a íntegra da entrevista deles. E isso é fundamental da gente entender hoje, porque o Brasil é um país historicamente violento contra defensores ambientais, essa violência é crescente. Quando Zé Cláudio e Maria foram assassinados, não se utilizava essa expressão defensores ambientais. Eles mesmos se identificavam como ambientalistas populares, que é algo muito bonito, porque me fez reimaginar o ambientalismo, diferente daquele ambientalismo que eu tinha acesso enquanto um homem branco do Sul, vivendo em São Paulo, e tendo algum tipo de ideia de ambientalismo que era muito reduzido daquele que é praticado nas lutas com a floresta. E os defensores ambientais, eles são ainda identificados pelo número da violência que são vítimas. E como se fossem pessoas individuais, mas não são pessoas individuais, são pessoas sujeitos coletivos.
As lutas são as lutas comuns pelas coletividades. E além desses números terríveis e trágicos dos assassinatos, é muito importante que a gente conheça o pensamento e a luta dessas pessoas, né? Que o martírio tem o sentido do mártir enquanto testemunha, porque esses defensores ambientais testemunharam em sua vida a destruição do planeta. Nunca foi uma luta de Zé Cláudio Maria defender o seu lote, mas ela defendeu o planeta Terra através da defesa que eles faziam da Amazônia. É uma luta que existe em diálogo com a luta de Mãe Bernadette, na Bahia, que eu não conheci, mas que eu conheço a luta através de outras referências onde eu atuo, e ela foi assassinada também por lutar contra o lixão, por lutar em defesa da mata, do coletivo, da sua comunidade quilombola. É uma luta que vem com muita atenção no mundo desde o assassinato de Chico Mendes em 88. O Chico Mendes dizia que ele não queria morrer. A luta dele era uma luta para viver. Isso é importante da gente ter em mente, porque a gente tem que salvar todos os defensores que estão em risco. Depois da morte do Chico Mendes, teve um impacto internacional muito grande, ainda que a mídia brasileira ignorava totalmente os seringueiros, mas a mídia internacional prestava atenção já nos seringueiros. E foi uma publicação no New York Times, póstuma, que fez com que a mídia brasileira passasse a cobrir. Isso, e eu destaco também o trabalho do Adrian Cole, na época, com o Chico Mendes. Mas demorou, foi um efeito bumerangue para o Brasil acordar, e depois foram criadas as reservas extrativistas. A minha ideia com o livro é que a gente respeite o pensamento dos defensores ambientais que não estão mais aqui entre a gente, mas que a gente respeite o pensamento e a luta dos defensores ambientais que estão vivos. E que a gente evite novas mortes, que a gente se lute ao lado dos defensores ambientais, que se promova mecanismos de salvar suas vidas individuais, mas principalmente, só vamos salvar a vida individual, salvar as vidas das coletivas, que é protegendo os territórios quilombolas, indígenas, o comum em geral. A luta de Zé Cláudio Maria nos ensina a ter ousadia e coragem de luta. Você falou tanto agora quanto na mesa de ontem sobre algumas das coisas que o Zé Cláudio lhe ensinou. Uma delas foi sobre a ética de lutar pelo mundo todo e não só pelo seu. Você acha que com um evento como a COP nós conseguimos espalhar mais esse pensamento? Eu continuo aprendendo com o Zé Cláudio. Aprendo muito. Às vezes eu me sinto acompanhado do Zé Cláudio. Ontem eu tomei um sorvete de castanha aqui em Belém e eu pensava muito nele. Eu tinha comido... A Maria tinha preparado um creme de cupuaçu com castanha, tinha sido uma delícia. Eu não consigo ver uma castanha ou uma castanheira sem me lembrar de Zé Cláudio. E quando eu me lembro de Zé Cláudio, eu me lembro de frases que ele me disse. Às vezes as frases estão soltas, às vezes eu vou reinterpretando, reimaginando as frases dele. Eu acho que isso nos ajuda a gente a valorizar os Zé Cláudios que estão vivos aí. E como o Zé Cláudio segue vivo através de outras lutas no imaginário, além da sua força espiritual com a floresta, que anima o Instituto Zé Cláudio Maria também. Maria e Zé Cláudio, eles seguem nos nossos corações, nas nossas ideias. Quando eu conheci o Zé Cláudio Maria, eu estava num momento difícil, pessoal e profissional. Eu vivia como freelancer, eu tinha sido demitido da National Geographic por conta de uma crítica à revista Veja. Então, o espaço do jornalismo no Brasil, para mim, estava muito difícil. Eu via essas poucas famílias que controlam a mídia já bem articuladas para não dar nenhum espaço para eu poder me expressar. E aí eu senti uma responsabilidade muito grande de estar junto com o Zé Cláudio Maria. Eles depositaram uma confiança em mim para contar o que eles estavam sentindo, e eu não tinha nenhum espaço. Eu tinha literalmente vergonha de desapontá-los, mas eu escrevi onde eu pude. Escrevi no site da Vice, foi muito pouco lido na época, póstumamente foi lido no Congresso, isso ajudou. Então eu passei a entender que é importante fazer, é importante a gente colocar no papel essas ideias, no ar, nos ouvidos, e a gente torce para que isso seja escutado, seja lido, seja visto,
Em algum momento pode ser. O que eu não aceito, e eu sempre eticamente tentei me cuidar com isso, é eu não me submeter aos controladores da mídia, por exemplo, para fazer a versão que eles acham que deve acontecer. Tipo, eu prefiro publicar num blog, no Twitter, do que ter que vender, negociar essas ideias para que isso saia na Globo, por exemplo. Ainda que a Globo tenha muitas pessoas bacanas lá. E por acaso, essa história mostra, né, que o importante é a gente estar concentrando no nosso trabalho, o que a gente vai fazer. Então, depois que o Toxic circulou, ele foi importante também para que a Global Witness passasse a fazer os relatórios. Então, havia a história da Globo, na Global Witness. E a Globo, que é a Globo, mas tem pessoas incríveis lá dentro, como o André Trigueiro. Aí o André Trigueiro um dia fez um programa especial no Cidade de Soluções sobre o Zé Cláudio Maria. E aquelas entrevistas que eu fiz com o Zé Cláudio Maria saíram na Globo. Às vezes eu até esqueço disso, agora que eu estou me lembrando, eu nem contei isso no livro. Mas aí o André Trigueiro fez um programa especial utilizando as entrevistas que eu autorizei todas, né, do Toxic. E aí as vozes da Cláudio Maria estavam na Globo. Eu fiquei emocionado, falei com a Isa, Claudelice, com Batista. Eu não esperava que fosse chegar numa grande audiência. Era Globo News, na verdade, né? Mas às vezes as palavras vão fluindo, as ideias vão fluindo, a gente não tem um controle sobre elas. Eu acho que é importante a gente acreditar na nossa formação, na luta, acreditar que essas pessoas que estão numa posição subalternizada, mas que têm trajetórias e lutas e são sujeitos coletivos e que têm voz, que têm visão, e que aqui no Brasil, no caso, são principalmente os coletivos racializados, os povos indígenas, quilombolas, negros, ciganos também, que vivem numa situação de marginalidade e que circulam de uma forma linda no Brasil, por exemplo, né? As populações camponesas, extrativistas, que carregam nas suas concepções de mundo, nas suas visões, muito mais do que poderia se aprender através das peles de papel, né? Trazem pensamentos que chegaram até elas através de sonhos, de relações espirituais, ancestralidade. Elas trazem uma experiência de mundo. E eu acho que é muito importante a gente ajudar que essas experiências possam circular e ser compartilhadas contra a aniquilação dessas experiências. Eu tinha tido uma experiência pessoal antes de Zé Cláudio Maria, de lutar para que outras experiências possam ser vistas, que era conhecendo o trabalho de sertanistas da FUNAI. Eu tinha organizado um evento um ano antes de eu conhecer, alguns meses antes de eu conhecer o Zé Cláudio Maria, mais ou menos na mesma época. E eu fiz um trabalho também de um livro que se chama Memórias Sertanistas, 100 anos de indigenismo no Brasil. Ele foi publicado pelo SESC em 2015. Inclusive, eu escrevi em paralelo com a minha tese, que era sobre Zé Cláudio Maria. Fiquei meio louco nesse momento, mas eu sentia que era... Eu estava desgastado, mas eu sentia que era uma responsabilidade de vida que eu precisava tocar. Tanto trabalho com a memória de Zé Cláudio Maria, mas também com sertanistas da FUNAI e indígenas. E esse livro traz uma experiência de agentes do Estado brasileiro, sertanistas e indigenistas, que lutaram ao lado dos povos indígenas contra a violência do Estado brasileiro. Eu sempre achei interessante essa contradição, como ela pode nos inspirar individualmente com as nossas subjetividades, né? A história de vida de Afonsinho, Porfírio de Carvalho, que já não estão mais aqui, por exemplo. Então a gente documenta essas experiências, a gente circula essas ideias e a gente torça para que elas possam ser absorvidas, interagir com a vida de outras pessoas e que ajude a transformar essa vida das outras pessoas. No meu caso, com o Zé Cláudio Maria, eu mudei muito a minha visão de mundo. Eu sou uma outra pessoa depois deles. Claro, coisas muito boas, bonitas, de aprender com a floresta, mas também de lidar com depressão, de lidar com luto, de lidar com a morte. Eu passei a ter uma outra relação com a minha existência, porque eu vi que a vida realmente pode passar muito rápido.
E foi uma experiência muito traumatizante e um luto muito longo. Eu só consegui fazer o livro depois de alguns anos de convívio com esse luto, né? Porque ele nunca passa. E de muita conversa com os familiares, né? Que para mim sempre teve, em primeiro lugar, nesses anos, apoiar a luta dos familiares por justiça. Claudelice, Laísa e Batista, a quem eu dedico esse livro. Que bom que você acredita que nós temos que compartilhar essas histórias, porque aqui na Amazônia Latitude a gente também acredita nisso e é por isso que a gente te recebe aqui. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço pelo espaço e também queria parabenizar por essa iniciativa da Amazônia Latitude e o trabalho de vocês estarem cobrindo o Cialate, que tem sido um encontro tão bonito, reunindo tantas vozes que devem seguir ressoando por aí. Obrigado. Este foi o Latitude Cast, produzido pela Amazônia Latitude, um veículo sem fins lucrativos, cujo lema é Ciência e Jornalismo pela Floresta. Se você gostou deste programa, avalie a gente no seu tocador de podcast e siga a Amazônia Latitude nas redes sociais. Se puder, contribua para que a nossa equipe continue produzindo novos conteúdos. Você pode fazer uma doação pelo Pix amazonialatitude@gmail.com. Confira ainda notícias, artigos, colunas, resenhas, fotogalerias e muito mais no site amazonialatitude.com. O roteiro e a locução são de Alice Palmeira. A edição sonora é de Júlio César Geraldo. A revisão é de Isabela Galante. A identidade visual é de Fabrício Vinhas. E a direção geral é de Marcos Colom. Agradecemos a sua audiência, um grande abraço e até a próxima!